Senador Rogério Carvalho. Eu queria, presidente, concordar que a gente precisa coibir a corrupção, inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver, porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos e à política. Quero concluir dizendo outra coisa. Quem vai ao Banco Central não precisa de quarentena. Ele ainda está empregado e participa da sabatina e só se desincompatibiliza ou se demite da função para entrar no Banco Central quando é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, nós não podemos criminalizar a política, porque a criminalização da política, a consequência é o autoritarismo e regimes totalitários, que foi o que pretenderam fazer no Brasil no dia 8 de janeiro deste ano. Um golpe que estava sendo urdido e que tem o seu nascedouro na prática incomum e deletéria do judiciário ou de membros do judiciário contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Não, eu repudio as suas palavras, desculpe, senador. Peço à mesa, inclusive, que o senador aqui está quase me acusando de corrupção. Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido, senador, desculpe. E nós combatemos essa corrupção. Peço que seja tratado com urbanidade aqui nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo inclusive o regimento, as palavras aqui do nosso senador. Eu peço respeito quando estou na tribuna e peço que não seja acusado aqui. Eu pedi pela ordem, foi isso que eu pedi. Então, eu também não posso ficar aqui achando que Vossa Excelência pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos, Vossa Excelência julgou, todos os processos que Vossa Excelência julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção. Se o senhor quiser me acusar num comitê de ética ou coisa parecida, pelo amor de Deus, acho que está inapropriado. O senhor está violando. Essa mesa aqui está violando o regimento. Senador Rogério, senador Sérgio Moro, por gentileza, só para que nós retomemos aqui a normalidade, e esse é o nosso propósito. Vossa Excelência estava discorrendo no seu pronunciamento de 10 minutos e ainda restavam 2 minutos e 32 segundos quando Vossa Excelência anuiu com o pedido de à parte do senador Magno Malta. E aí nós estamos, pela presidência, garantindo-lhe os 2 minutos e 32 segundos para que possa levar ao desfecho o seu pronunciamento. Por gentileza. Então, faço aqui o registro que tomei o cuidado na minha fala de não pessoalizar a questão da corrupção, já que não quero aqui entrar em bate-bocas desnecessário, mas tenho que repudiar a fala do colega, que foi ofensivo em relação à minha pessoa e o trabalho que foi feito. Quem gerou as oportunidades autoritárias, infelizmente, foi a corrupção dos governos anteriores que acabaram gerando essas tentações e essa descrença na democracia. Mas aí que nós temos, inclusive, o exemplo que veio o Congresso Nacional em 2016, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
deram uma resposta importante àqueles escândalos de corrupção que foi a lei das estatais. Criar os mecanismos preventivos para evitar que nomeações puramente político-partidárias pudessem gerar relações espúrias e colocação de pessoas desqualificadas no quadro das estatais. Lembro aqui um tesoureiro do PT que foi nomeado conselheiro da Itaipu, que talvez seja até uma boa pessoa, pessoalmente, embora fosse acusado de crimes, mas não tinha ali qualificação para preencher esse quadro. Então, o que eu faço aqui nesse momento é elogiar essa ação do Congresso, que aprovou a lei das estatais, elogiei o voto do ministro André Mendonça, e aqui tomo a liberdade, presidente Pacheco, de elogiá-lo também, porque quando foi aprovado esse projeto na Câmara, a toque de caixa, e enviado ao Senado, Vossa Excelência teve a serenidade e a tranquilidade de colocar isso no seu leito próprio e não colocar isso para ser votado assodadamente, desprotegendo a sociedade. E não se trata de criminalização da política. O que existe, infelizmente, dentro da política são poucos indivíduos, mas que muitas vezes a desonram praticando crimes. E quando se estabelecem algumas regras de prevenção, não se joga uma pecha de desconfiança sobre os políticos. A própria Constituição Federal, no artigo 54, tem previsão de restrições ao que os parlamentares podem e não podem fazer. Por exemplo, não pode contratar com a administração pública direta ou indireta, salvo se for aqueles contratos padrões. E ninguém jamais vai afirmar que esse artigo criminaliza a política. Eu já finalizo. Apenas colocar regras para prevenir situações que possam gerar relações espúrias. E é a mesma coisa o que faz a lei das estatais. Diante de lições da história, que revelaram que o loteamento político partidário das estatais geraram oportunidades para o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E seria uma lástima que nós, eventualmente, e não acredito que faremos isso, levantássemos essas restrições sem que houvesse um debate sereno, saudável, aberto à sociedade, para que, se for realizar qualquer alteração na lei das estatais, que seja para fortalecê-la e não para enfraquecer a sociedade. Muito obrigado.